Obrigada a nós, Henrique Ferreira, pela sua participação e, de resto, vamos precisamente pegar por esta sugestão. Pedro Garrett, podia ser, de facto, uma boa sugestão a desta telespectador? É assim, eu acho que, digamos que é importante que haja uma resposta de auxílio a este tipo de fenómenos e outro tipo de catástrofes, por exemplo, associadas, não é? Mas eu acho que nós devemos ser mais preventivos. Ou seja, se nós só vamos responder depois das coisas acontecerem e não planeamos, nós no meio, nós estamos a sacrificar muitas vezes vidas humanas. Uhum. E isso pode ser impedido ou minimizado. E de que forma é que nós podemos alterar os nossos padrões humanos para minimizar o impacto destas alterações climáticas? Existem muitas formas. O planeamento acho que é uma forma estratégica, tendo em conta o mundo em que vivemos, é uma forma estratégica muito, muito boa para lidar com este tipo de situações. E planeamento no sentido de que nós temos a noção de que, a partir do momento que estamos dentro de casa, todos os problemas estão lá fora. E não temos conta, como deixamos ou desaprendemos a conviver com fenómenos da natureza porque estamos dentro de casa, deixamos de estar atentos a determinados sinais e a determinadas fragilidades, nós esquecemos de que se construímos, por exemplo, uma casa, um edifício, numa encosta de terrenos argilosos, esquecemos que mais tarde ou mais cedo aquela encosta pode ruir. Uhum. E com isso vai arrastar a nossa casa. E o problema não vai passar à porta, vai passar pela nossa casa. E é este tipo de conjunto, é este conjunto de bom senso, digamos assim, que é preciso ter no planeamento. Não são regras muito restritas, acaba por ser um bocadinho de bom senso, que podem ajudar a minimizar todos estes impactos. E para além do planeamento, em que outras situações nós poderemos, claro, eventualmente ajudar a prevenir? A atividade humana por si só tem vindo a demonstrar-se que tem um efeito sobre o clima global. E essa atividade humana, nós normalmente, muitas das vezes, culpamos as indústrias por poluírem, por não usarem tecnologias limpas, para que não diminuem as emissões. No entanto, é preciso ter consciência que nós, aqui no mundo desenvolvido, como consumidores, compramos os produtos que são produzidos pelas empresas que poluem. Uhum. Se nós não tivermos, por exemplo, um critério de escolha, sempre que compramos um determinado produto, tendo em conta a responsabilidade social, tendo em conta o ciclo de vida do próprio produto. Então e para as pessoas que estão lá em casa entenderem, quando vamos fazer uma compra, a que tipo de indicações e sinais é que devemos estar atentos para não fazer isso precisamente que está a dizer? Existem selos de qualidade, por exemplo, dos produtos, sobre a sua origem, sobre se é um produto ecológico, reciclável, renovável, sobre o próprio ciclo de vida do produto. Existem alguns locais, não estou a recordar, acho que é nos Estados Unidos, para alguns produtos, inclusive, já vêm quantas gramas de CO2, por exemplo, emitem. Não sei se isso é uma estratégia que faz o consumidor optar por um produto em detrimento do outro, mas, no entanto, pode ser um caminho. E isso, se hoje a ecologia, o ser verde está tanto na moda, não nos podemos esquecer que somos nós, que quando consumimos, e às vezes quando consumimos exageradamente os produtos, somos nós que estamos a contribuir para que exista um desequilíbrio que pode levar a um ambiente que não seja favorável à nossa espécie. Mas nós ainda vamos a tempo de inverter aquilo que de mal foi feito? Claro, é uma boa pergunta. E a resposta também não é fácil. Porquê? Diz-se que o objetivo é fazer com que a temperatura média global não aumente mais do que 2 graus centígrados, porque a partir daí as consequências podem ser imprevisíveis. E uma coisa é certa, que é, os modelos climáticos globais foram produzidos tendo em conta o clima como o conhecemos. São modelos extremamente complexos e fiáveis. No entanto, existe aquilo que se chama tipping points, ou seja, variáveis a partir da qual, quando se alteram mais um bocadinho, pode fazer com que todo o sistema se altere por si. Vou dar um exemplo. Imaginemos, por exemplo, o Ártico, todo o gelo do Ártico. E se em vez de imaginarmos gelos, uma parede de tijolos, nós fomos tirando um tijolo de cada vez,
a parede não cai. Mas, no entanto, há aquele tijolo que, quando tiramos, faz ruir a parede inteira. E como os modelos climáticos globais são tão estáveis, não conseguem prever esses tipping points. Não é? E o objetivo é fazer com que isso não aconteça. E agora, se estamos a tempo ou não, acho que o futuro dirá. Porque há muitos ambientalistas que dizem que isto é um comboio que já é Claro. impossível de Claro. travar, não é? Claro. E é com aquilo que eu estava também a dizer ao início. O planeta Terra tende sempre a um equilíbrio. Pode não ser favorável ao ambiente que nós conhecemos, mas o planeta Terra está sempre em equilíbrio. E nós temos é que ou aprendemos a viver com isso, não é? Ou então tentamos minimizar a nossa influência nesse sistema para torná-lo mais favorável. Não é? Este tipo de fenómenos extremos podem ser favoráveis em algumas regiões do globo. Regiões muito frias podem se tornar mais amenas, com precipitação mais também amena, mas outras regiões do globo podem se tornar completamente desertas, com temperaturas extremas que é impossível ser habitadas. E é possível antecipar onde é que fica Portugal nisso tudo? De que lado? Sim. As projeções indicam, tendo em conta vários cenários de evolução socioeconómica, que contemplam, por exemplo, o crescimento da população, a tecnologia, se as decisões são tomadas à escala local, à escala global, por exemplo, indicam que existe uma clara demarcação entre a norte, o conjunto Monte Junto Estrela, acima do conjunto Monte Junto Estrela, e aquilo que é abaixo do conjunto Monte Junto Estrela, com um clima caracterizado por mais seco no verão, enquanto no norte temos sempre um bocadinho mais precipitação e um clima mais frio. É provável que tudo que seja estes eventos extremos se acentuem ainda mais. Eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa fala, por exemplo, de alterações climáticas, uma pessoa pensa no futuro, mas eu vou tentar falar um bocadinho do presente. Desde 1970 até 1995, a precipitação na bacia da Guadiana, no mês de março, diminuiu 50%. Diminuiu 50%. E isto é um importante fenómeno que tem que se ter em consideração. E até que ponto nós somos ou não também responsáveis por este tipo de eventos. E, acima de tudo, deve haver um pacto de não só, por exemplo, na área da energia, que tudo se traduz em energia, basicamente, de tudo aquilo que consumimos, os nossos padrões de vida, de consumo, traduz-se muitas vezes em energia. Existe uma corrente que diz que a tecnologia vai resolver tudo. Existe outra corrente que diz que, ok, a tecnologia pode resolver tudo, ou algumas coisas, mas é importante mudar os nossos hábitos. É importante ter consciência de que tudo... Pequenos gestos podem fazer a diferença. São muito pequenos gestos. Vamos ouvir as outras opiniões. Vamos até à Rinchu a conversar com o eletricista, o Jorge Cabral. Bom dia. Bom dia. A sua opinião? Olha, é o seguinte. Em primeiro lugar, queria dar os meus pêsames à Madeira, dentro a situação que teve. Estão a recuperar magnificamente, coisa que nunca tinha visto em Portugal, nem em qualquer outra parte do mundo. A recuperação que eles estão a fazer, o ambiente de amizade entre as pessoas, acho excelente. E que continuem assim, que demonstram realmente que os portugueses hoje em dia unem-se e não se afastam, não fogem nem sequer minimamente deixam de fazer o dia-a-dia deles. Quanto ao fenómeno climatérico, isto é um bocado complicado, é um bocado fenómeno porque o planeta roda. As nuvens também rodam, por vezes desaparecem, outras vezes aparecem, e aquilo que aconteceu na Madeira podia ter acontecido em Lisboa, no Porto, e se calhar iria dar a mesma coisa. A gente não tem que culpar. Obrigada pela intervenção, poder de concisão. Ouvimos a última participação desta manhã, que eu peço que seja muito breve, porque estamos, infelizmente, a finalizar o nosso programa. É precisamente a opinião de um geógrafo que liga-nos de Lisboa, Duarte Costa. Muito bom dia. Bom dia. Eu estou a ligar, uma vez tendo aí um convidado do Grupo de Investigação em Alterações Climáticas, também lhe gostava de lançar algumas perguntas. Na minha opinião, eu acho que nós sabemos que Portugal tem uma ocupação humana essencialmente no litoral,
e mais de 50% da população portuguesa vive no litoral e, portanto, os fenómenos de alterações climáticas, seja de subida do nível do mar, seja eventos extremos associados a chuvas fortes ou a tempestades no mar, vão ter consequências grandes na nossa costa. Na minha opinião, eu acho que isto não são só as consequências humanas que importa referir no momento dos eventos extremos, mas temos de ter em conta outras questões de sustentabilidade no litoral que, na minha opinião, o nosso litoral não tem. Por exemplo, as nossas atividades económicas dependem desta zona litoral, as nossas cidades não estão preparadas para este tipo de eventos, sejam eventos de subida do nível do mar, sejam chuvas, mas também em zonas mais secas não estão preparadas para terem períodos de seca como é previsível que venhamos a ter no nosso país. E, portanto, eu gostava de saber o que é que este grupo de investigação em alterações climáticas que conclusões tem chegado, como aqui em Portugal, o que é preciso fazer em termos de adaptação e em termos de mitigação em relação aos fenómenos que as alterações climáticas vão trazer ao nosso país. E é de facto, Eduardo Costa, muito obrigada pela participação. Uma pergunta muito pertinente que procuramos no último minuto de programa Pedro Garrett responder. Realmente é uma pergunta muito pertinente. Eu acho que nós somos um país muito dinâmico no que diz respeito a fazer estudos. E um bocadinho pouco dinâmico em aplicá-los. Um estudo vale o seu peso em papel se não for aplicado. E tenho vindo ultimamente a observar em projetos, até com o meu grupo de investigação tem vindo a participar com a Câmara de Sinta, a Câmara de Cascais, em estudar os impactos deste tipo de fenómenos e criar mecanismos de adaptar, de planear, de forma a minimizar estes impactos. Tenho vindo a verificar que começa a haver uma preocupação nesse sentido. No entanto, é preciso passar da parte dos estudos à prática. E isso é que é a componente que ainda falta. E partilha desta opinião de que, de facto, as nossas cidades não estão preparadas para estas eventualidades e que realmente o litoral, a costa, é de facto a principal ameaça a Portugal? Sim. Nós temos o exemplo até da Fuseta, não é? Que foi agora fustigada com o avanço das águas. Prevê-se que vai haver um aumento generalizado do nível da água do mar. Não é só o problema do avanço das águas que se põe, são questões de erosão, são questões também daquilo que se chama de intrusão salina, não é? Até onde a água salgada subterrânea vai tomando conta e substituindo a água doce que nós temos e que usamos para regar, para beber. A nossa costa é realmente frágil e tem que haver um acompanhamento, uma monitorização e uma estratégia, acima de tudo, uma estratégia que faça com que seja possível minimizar, eu não digo prever estes eventos, não é? Porque a previsão é muito complicada, mas se é possível fazer estudos à escala local, com projeções baseadas em cenários, e essas projeções indicam que eventos extremos deste género podem ocorrer com mais frequência e intensidade, isso já existe. Muitas das vezes só temos de aplicar os planos que já estão feitos. E é de resto o alerta que fica. Pedro Garrett, muito obrigada por ter estado connosco na nossa Opinião Pública. E de resto no inquérito telefónico perguntávamos aos nossos telespectadores se Portugal está preparado para lidar com fenómenos climáticos extremos. As respostas, o resultado deste inquérito não deixa margem para dúvida. Todos aqueles que participaram consideram que não. Esse é o ponto final do Opinião Pública desta manhã, que regressa às 5 da tarde. Boa tarde.